Bom, gente, primeiro dizer que é um prazer e uma honra. Eu estava devendo já essa aula, que o Marcelo já tinha me pedido, a Bia também. Tá? É uma honra estar aqui com vocês, com amigos. E é um bate-papo, vamos fazer um bate-papo sobre síndrome de ovário policístico, um assunto que eu gosto muito, síndrome de ovário policístico. Foi tema de minha tese, minha dissertação de mestrado, foi da minha tese de doutorado, com publicações e tudo mais, então é um tema que eu gosto bastante. E um tema sempre em atualização, né? A gente não consegue ter muito fechamento de SOP, pelo contrário, cada vez mais é um tema que cresce, e ele cresce por vários motivos. Ele cresce, por um lado, pelo lado da síndrome metabólica associada à síndrome ovário policístico, pacientes que vão cada vez mais adquirindo uma pré-diabetes, uma resistência insulínica, um caminho da síndrome metabólica, com dislipidemia, hipertensão, e no final é o risco cardiovascular. Quer dizer, hoje, só se você entrar na American Heart Association, você vai ver que um dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, principalmente as coronariopatias, né, e os acidentes vasculares, está SOP, né, nas mulheres, a síndrome ovário policístico faz parte como uma doença hoje em dia extremamente importante para isso. E o outro lado que também nos interessa, né, que é da infertilidade, né, porque é uma das prevalências mais altas que a gente tem em anovulação, né, e além de uma anovulação, pacientes às vezes de difícil manuseio que eu digo, pacientes com estimulações às vezes difíceis, resistente a algumas drogas, e quando não resistente, hiperestímulo, quer dizer, sempre a paciente de síndrome ovário policístico. Hoje, como a gente tem esses ciclos mais curtos que a gente faz, uma revisão com drogas mais modernas e protocolos melhores, as nossas taxas de hiperestímulo são muito baixas, graças a Deus, né? Porque isso é a maior porreação que a reprodução pode trazer para a gente, com risco de morbidade, inclusive. Mas com esses protocolos, hoje em dia, caiu bastante isso. Mas se ainda tem uma situação que a gente pode se preocupar para hiperestímulo, são os pacientes, obviamente, de síndrome ovário policístico, né? Porque são pacientes de reserva ovariana extremamente alta, de antimileriano altíssimos, então são pacientes muito suscetíveis a isso. Tanto suscetível a não ter estímulo e, ao mesmo tempo, ter um hiperestímulo. Então, é uma adversidade dentro da infertilidade. Então, e com prevalência alta de 10% a 15%, uma prevalência muito alta entre as mulheres, e agregando hoje um outro fator de uma outra doença, que é a obesidade, que vem adjunto com a síndrome ovário policístico, piora muito mais, né? Quer dizer, a obesidade por si só já traz infertilidade, a síndrome ovário policístico traz infertilidade, ambas trazem uma doença metabólica, então, quer dizer, já tem toda a dificuldade da gravidez, a manutenção da gravidez e um risco de morbidade alta, tanto para os pacientes normais quanto para as nossas pacientes também grávidas diante desses quadros. Então, a gente vai bater um papo aqui um pouco sobre o que a gente pode abordar de síndrome ovário policístico, né? Então, falando bem rapidamente, a fisiopatologia daria para dar uma aula, eu tenho uma aula só de fisiopatologia, que é uma aula com mais de 30 slides, gigantesca, mas para ter uma ideia, a síndrome ovário policístico passa por um quadro de uma hipersecreção de LH. Hoje a gente entende isso que é uma alteração genética que faz essa hipersecreção do LH, a gente não consegue entender muito bem por quê, mas essa hipersecreção do LH, com toda a estimulação nas células da TEC que se pode ter, você, obviamente, vai gerar um quadro de uma hiperandrogenia. Essa hiperandrogenia que fica no clássico da síndrome, é um dos principais fatores da síndrome, e esse excesso dessa produção de androgênios, que não é acompanhado por uma secreção aumentada de FSH, quer dizer, eu tenho um LH aumentado, mas eu não tenho um FSH aumentado, às vezes, por sinal, algumas pacientes até baixam esse FSH, com isso eu não tenho uma aromatase suficiente para converter todos esses androgênios em estrogênios. Quer dizer, eu não consigo completar a cadeia da esteroidogênese diante dessa situação. Com isso, eu tenho uma hipersecreção androgênica que faz toda a caracterização fisiopatológica da síndrome. Então, essa hipersecreção do LH, esse excesso de produção da TECA de hiperandrogênios, faz toda essa bagunça que a gente tem dentro da síndrome dos ovários policísticos, né? Então, um descontrole total da secreção ovariana. Ricardo, desculpa te interromper, mas eu acho que você não está projetando em tela, e aí está parado no primeiro slide ainda. Ah, não está parado, Joga no full screen. Não passou nenhum ainda. Ah, então, não passou nenhum. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu finalizar aqui e voltar lá.
Tá aqui. Deixa eu voltar. Isso. Eu tenho que voltar para cá. Não, a gente conseguiu seguir bem. Acho que só na... Você pode ir para onde você estava, na fisiopatologia, porque a gente seguiu muito bem você. Acho que eu tenho que sair e compartilhar de novo, porque eu acho que ali não vai entrar. Quer ver? Eu acho Vamos ver. que você tem que compartilhar com sua área de trabalho. Passou o slide? Não passou, né? Não. Não. Eu acho, Então, eu tenho que fazer um novo compartilhamento. Espera aí. aí compartilha a área de trabalho. E aí você abre a apresentação desse compartilhamento, desktop, né? Passou aqui para mim agora. Vamos ver aqui agora. Está em outro slide? Foi. Tá aí. Passando? Tá passando. Beleza. Obrigado, Marcelo. É porque eu compartilhei o PowerPoint, mas não compartilhei a área de trabalho. Bom, então, com toda essa bagunça que faz dentro do ovário das pacientes, né, esse ovário ele tem essa alteração dessa hipersecreção que descontrola completamente um feedback. A gente lembrar que todo eixo funciona no sistema de retroalimentação. Eu tenho que ter um nível de FSH, um nível de LH, um nível de estrogênio, um nível de androgênio, para eu ter um retrocontrole. Se eu só tenho um aumento da secreção de androgênios, eu dificulto esse retrocontrole, o que, obviamente, faz com que o paciente não tenha uma foliculogênese adequada, faz com que essas pacientes não tenham uma ovulação. Dentro da outra característica que hoje a gente sabe que também parte do ovário, essa resistência insulínica que entra também com uma... Então, a gente pode ter um duplo defeito genético da hipersecreção de LH e da resistência insulínica, e que isso se inicia dentro do ovário da síndrome dos ovários policísticos, que antes não se tinha ideia, se achava que era um defeito só no fígado. Ele, lógico, tem repercussão no fígado também, mas a gente sabe que esse fígado e pâncreas, a gente hoje sabe que esse defeito ele parte dos ovários para se ter essa resistência insulínica. Logicamente, inicialmente nas células ovarianas, e depois vai para um conjunto de todas as células. Esse defeito da resistência insulínica, ele pode ser pré-membrana, na membrana ou pós-membrana, até no interior da célula, a gente pode ter esse defeito. Também, antigamente, a gente só pensava que o defeito era só na membrana da célula, que, obviamente, a insulina está ali na membrana celular para carregar a glicose para dentro da célula, para toda a produção de energia celular. Mas a gente sabe que esse defeito pode ser pré-membrana ou já dentro do próprio circulação de dentro da célula, em que a gente tem esse duplo defeito, então, dessa resistência insulínica, que aí entra num comprometimento maior da parte, principalmente, metabólica, que piora também a parte ovulatória de resposta dessa paciente, e principalmente, hoje a gente sabe, de qualidade de óvulo dessas pacientes pioram com essas pacientes em resistência insulínica. A gente piora a qualidade. Como a gente também já descobriu, na obesidade, a obesidade por si só também já traz um defeito de qualidade nos óvulos. Quer dizer, eu não ovulo, quando eu ovulo mal, com má qualidade. Né? Então, são situações que a gente se depara e a gente entende por que, às vezes, uma paciente que me dá um número grande de óvulos para uma paciente de síndrome ovário policístico, obviamente pode dar, com antimileriano gigantesco e com uma péssima qualidade e uma resposta final de bebê em casa muito ruim diante de pacientes de síndrome ovário policístico, diante de tudo isso que a gente pode estar acrescentando. Então, eu tenho uma perda de estimulação do FSH, uma persistente secreção do estrogênio. Mas você não falou que a esteroidogênese vai diminuir? Sim, mas eu vou manter um nível de aromatase que vai me converter algum androgênio em estrogênio. Agora, qual é o pior? Eu não consigo atingir níveis de retrocontrole, porque eu não tenho um corpo lúteo, eu não tenho uma ovulação, eu não tenho uma carga de progestagênio de segunda fase. Então, esse estrogênio, ele fica mantido o tempo todo em níveis, sempre sendo ali com aquele FSH normal ou baixo, daquela aromatase que está me convertendo, mas isso não consegue me fazer uma retroalimentação. Isso traz uma consequência, a gente sabe que isso, associado também às insulinas like growth factors, né, o IGF tipo 1 e tipo 2, a gente vai ter uma interferência lá na frente, que é uma outra propensão de fator de risco da SOP para os pacientes de carcinoma de endométrio. A gente tem que estar muito atento ao endométrio dessas pacientes por conta exatamente dessa secreção mantida de estrogênio e sem, obviamente, uma anovulação, sem a oposição do progestagênio que possa atuar naqueles receptores endometriais.
Metabolismo clínico anormal, então, do estrogênio, uma produção extraglandular de estrogênio. Lembrar que aí eu vou ter uma conversão maior dessas pacientes a nível de adipócito, eu consigo converter em estrona. É lógico que eu não converto para estradiol, que é o primeiro estrógeno e o mais potente, mas eu converto em uma estrona, da androstenediona, que faz a conversão periférica também pela aromatase dos adipócitos, que mantém um ciclo grande de produção de estrogênio que piora mais o quadro de clínice dessas pacientes na parte do estrogênio. E, obviamente, se eu não tenho um LH em formato pulsátil, eu vou perder exatamente o ponto crucial que o LH me faz, que é a maturação final do óvulo e do óvulo, quer dizer, e, obviamente, a liberação do óvulo. Eu perco esse poder de estar fazendo essa maturação final também, obviamente, com a liberação daquele óvulo, que vai ser fundamental para a gente, né? Então, hoje, como eu falei, se a gente já tem a SOP hoje, depois das mudanças dos fenótipos, que foi na última revisão do Rapertan, a gente teve essas mudanças em 2015 para cá, principalmente, onde foi as criações dos fenótipos da SOP, que foi o fenótipo A, B, C e D. Esses fenótipos vieram, mas eles acabaram, eles servem para um fator que é exatamente avaliar o risco dessa síndrome do ovário policístico. O fenótipo A é o pior fenótipo, é o paciente que tem tudo, é que tem a imagem ultrassonográfica, é que tem o hiperandrogenismo clínico laboratorial, é a que tem também a anovulação, é paciente de pior prognóstico, e tem até o fenótipo D, é paciente que tem só imagem e uma anovulação, nem tem uma carga de hiperandrogenismo. A gente sabe que o hiperandrogenismo está muito associado ao metabolismo muito pior de lipídios, né? Uma dislipidemia muito mais associada com essa carga de hiperandrogênio. Notem como é complexo a síndrome de ovário policístico, com todas as circunstâncias que ela pode trazer. E por isso até a prevalência aumentou para 15% depois da criação desses fenômenos. E foi uma briga grande da sociedade europeia, com a sociedade americana, a Endocrine Society, com a sociedade de hipersecreção de androgênios e síndrome de ovário policístico, também com a National Program Colors dos Estados Unidos também. Então teve uma briga muito grande nessa sociedade, mas definido no Oeste, né, que teve essa definição das criações do fenótipo, ali teve um consenso no Oeste e definiu esses fenótipos, que foi melhor para a gente entender o risco. E, na verdade, a gente quer ver o prognóstico desses pacientes. Quem merece mais ser tratado, quem merece menos ser tratado e mais acompanhado. E o advento da obesidade só piora, porque é uma relação muito íntima, né? Nos meus trabalhos a gente publicou, então a gente viu que 50% dos pacientes com SOP eram obesos e os outros 50%, 25% eram sobrepeso. Hoje a gente nem espera mais obesidade para a gente taxar pacientes de resistência insulínica e pré-diabético. O IMC de 27 já é o IMC que a gente dá de corte de risco metabólico, né? Então a gente nem espera mais obesidade, não é nem mais a associação do IMC de cima de 30. Então o IMC de 27 ali já estão os pacientes de resistência insulínica, de pré-diabetes, e os pacientes que merecem uma atenção maior e tratamento para essa repercussão metabólica. Então o IMC caiu, eu nem espero mais obesidade. E que é um fator que, por si só, já é ruim para a fertilidade, juntou para a SOP, que eu já falei antes, elas duas juntas é uma combinação muito ruim. Então, esse tipo de combinação, nós que trabalhamos com reprodução, a gente tem que rever muito essa paciente, tentar estabilizar essa síndrome ovário policístico, tentar diminuir o peso dessas pacientes, que a gente vai ter, pelo menos, uma gravidez mais saudável, diminuir a morbidade, tanto a fetal quanto a materna. A gente está diminuindo as duas morbidades nessa situação, que acaba sendo o nosso objetivo final, principalmente aqui destacando para a gente que trabalha com reprodução. A resistência insulínica, eu digo que isso aí é o óleo que mede nessa engrenagem, né? Lembrar que a resistência insulínica ela é um fator muito mais complexo, porque ela faz uma alteração muito grande na hiperandrogenia e na hiperinsulinemia, ela piora a hiperandrogenia desses pacientes, isso entra num ciclo vicioso. O que acontece, né? Se a gente tem defeito de membrana pós ou pré, como eu falei, defeito de receptor, ou alguém quer falar? Não. Se a gente tem um defeito no receptor, que a gente não consegue acoplar essa insulina para carregar essa glicose para dentro da célula, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo uma situação que o organismo entende que isso se inicia no ovário, né? Mas o organismo vai acabar entendendo em determinado momento com a resistência insulínica de que se eu tenho uma insulina que não está sendo consumida pelo seu receptor, o pâncreas vai entender o quê? Se eu tenho glicose circulante, eu tenho que jogar mais insulina na situação, o que vai me levar a uma repercussão, então, de hiperinsulinemia.
Então, as taxas de insulina começam a aumentar a plasmática por conta que o pâncreas está funcionando muito bem ainda, entendendo que se essa célula está com uma deficiência de glicose dentro dela, eu tenho que jogar mais insulina para consumir mais glicose. Mas aí o que acontece com o fígado? O fígado, quando vê muita circulação de insulina, o fígado entende que está faltando, então, que ele precisa de jogar mais glicose nesse sangue, né? Nesse plasma. Essas células estão precisando mais. O organismo é sempre uma construção de produção de energia. Todas as nossas células pensam o tempo todo em construir energia, né? E a insulina é o âmago disso. Então, se eu não consigo jogar essa glicose para dentro da célula, aumenta a insulina, o fígado começa a ver muita insulina, o que ele faz? Ele começa a tentar jogar mais glicose de aporte para esse plasma. E como eu vou jogar? Como o fígado pode entender com isso? Se eu não estou tendo um consumo adequado, né, ele começa a quebrar a glicose de reserva. Ele faz a gliconeogênese. Ele começa a quebrar o glicogênio, né, o ácido graxo, para jogar mais glicose. E o que acontece isso? O pâncreas vê que o fígado está quebrando glicogênio para jogar mais glicose, ele aumenta a carga de insulina. E aí esse ciclo vicioso de dois que não conseguem conversar, né, não conseguem ter um diálogo, esse ciclo vicioso, aí vem o pré-diabetes, chega um momento que, obviamente, aquele pâncreas não consegue mais produzir insulina adequadamente, as ilhotas de Erlanger vão começando a falir, e você entra num DM2, num diabetes tipo 2. Esse é o decurso dos pacientes que vão caminhando a resistência insulínica até chegar ao pré-diabetes e hoje o diabetes. O pré-diabetes, hoje em dia, já é uma doença estabelecida dentro da endocrinologia, já se conhece como o pré-diabetes, que a gente sempre brincou muito que pré não é uma coisa legal em medicina, mas hoje na diabetes é reconhecida porque é o momento de tratar essas pacientes, principalmente essas que já têm IMC acima de 27. Então, esse ciclo vicioso só vai piorar isso. Além disso, os adipócitos vão estar entendendo uma carga grande de glicose, de insulina, vão hipertrofiar e hiperplasiar, quer dizer, piora a obesidade dessas pacientes, né? Se ela já tenha, talvez, uma genética ou uma predisposição para isso, né? Predisposição genética, ou os fatores ambientais que estão favorecendo a obesidade dela, ou herança familiar que está favorecendo isso. Então, tudo isso vai piorar. E a herança familiar também da diabetes tipo 2 é uma herança familiar pior para quem tem síndrome de ovário policístico. Então, na nossa anamnese, que a gente tem paciente de síndrome de ovário policístico, perguntar se a família é diabética é fundamental, porque a gente vai esperar que essa paciente também vai caminhar para isso. Então, são fatores aí importantes que pioram essa fisiopatologia, né? E o ovário está no centro dessa história, sempre ali numa confusão muito grande de uma produção androgênica bastante excessiva. Então, com tudo isso, eu vou levando uma diminuição da foliculogênese, apesar de ter uma reserva ovariana grande, um antipleriano alto, né? E aí a insulina elevada, os androgênios elevados. Aí eu vou começar a alterar fatores importantes até para a fertilidade. Como eu já falei, toda essa situação vai levar a uma má qualidade de óvulo, que leva a abortamentos mais de repetição, que leva a alterações trombofílicas também, como inibidor do ativador do plaminogênio, o aumento da homocisteína, que ele isoladamente não reflete, são fatores trombofílicos que pioram os quadros de aborto, que seja uma má qualidade do óvulo, mas também uma dificuldade de implantação por uma alteração trombogênica, como tem o inibidor do ativador do plaminogênio também, o PAI tipo 1, com elevação da homocisteína. Então, são fatores que vão piorando o objetivo final, que é uma gravidez nessas pacientes, né? E pensar sempre isso, sempre coloco isso. Pacientes de síndrome ovário policístico que engravida, esperem, fiquem atentos à diabetes gestacional. Lembrar que, por si só, a gravidez fisiologicamente é um estado hiperinsulinêmico, em que a insulina no primeiro trimestre está um pouco mais baixa, no segundo trimestre ela aumenta, e no terceiro trimestre é a maior possível, obviamente com toda a preparação de carga energética que se vai dar no parto. Você é uma preparação. Então, a insulina tem uma curva normal de ascendência. Agora, se essa paciente já entra numa gravidez com uma insulina lá em cima, a diabetes gestacional é uma questão de momento. E se você não fazer
Hoje em dia, a gente pode preparar melhor essa paciente antes da gravidez, o ideal é que seja no pré-natal, né? Quer dizer, pré-concepcional, ter uma preparação, mas, obviamente, diante da gravidez, a gente tem que estar muito atento à diabetes gestacional, e as consequências a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, buscando a infertilidade, eu tenho uma situação anovulatória que piora, então a ovulação é mais difícil. Se eu consigo ovular, eu posso ter uma pobre qualidade de óvulo, e aí, se eu consigo fertilizar esse óvulo, eu tenho anormalidades endometriais, como, por exemplo, esses fatores trombogênicos que vão me dificultar a implantação. Se eu consigo implantar, os defeitos da hiperinsulinemia vão dificultar a viabilidade fetal, os abortamentos, ou os CIUR, ou até ao contrário, os macrossômicos. Os efeitos da diabetes gestacional, a dificuldade de se ter um recém-nato saudável em casa, um bebê em casa que se possa ter. Toda uma dificuldade, uma cadeia que leva à dificuldade desse síndrome ovário policístico para essas pacientes chegarem a um recém-nato saudável. Então, como eu falei, isso é muito importante, estar muito atento a essas pacientes que vão engravidar diante de um quadro de obesidade, diante de um quadro de SOP que possa desenvolver diabetes gestacional. Tudo isso aqui vai congruir para um pior resultado que se possa ter lá no final de uma gravidez saudável, né? E um recém-nato saudável. O diabetes, o parto prematuro, a doença hipertensiva específica da gravidez, que aumenta substancialmente nisso, a hipertensão dessas pacientes, se ela já é hipertensa, todos esses riscos pioram bastante. A diabetes gestacional aumenta 6 vezes mais diante de uma situação ali de SOP, né? Pré-eclâmpsia também aumenta sem, né, a DEG, né? E com a DEG aumenta muito mais isso, então aumenta muito mais o risco dessas pacientes, o peso aumenta muito ainda mais, tanto a diabetes como também a pré-eclâmpsia, é um conjunto muito ruim para esses pacientes. Diabetes gestacional, uma prevalência de 7,6% de gestantes, com mais de 20 anos pela OMS, mas lembrar adiante, hoje em dia... O quadro também de obesidade, que hoje nossas mulheres... O Digitel já deu 21% das mulheres no Brasil, estatística de 2018, na obesidade, em quadros de obesidade. Então, isso vai piorar a resposta ao estresse gravídico, solicitação contínua do feto por glicose e aminoácido, redução na secreção pancreática, alteração de receptores, alteração na secreção do glucagon e outras alterações que levam ali a uma situação, como eu digo, né? Ou você pode ter uma situação de macrosomia ou uma situação até de um CIUR. Consequências maternas, a morbidade materna piora, infecções urinárias, toxemia gravídica, aumento de peso, invagilite, infecção quarteral, mortalidade materna, essa morbidade. Então, a gente vai para um lado da macrosomia fetal, fetos com 5 quilos, 6 quilos, ou a gente vai para o outro lado também, partos prematuros, polidramas, anomalias congênitas, conforto respiratório, hipoglicemia, mortalidade perinatal, partos, obviamente, traumáticos. Hoje em dia, a busca bastante pelo parto normal complica bastante de uma situação dessa, que seja para um CIUR ou que seja para um macrossômico, dificulta bastante a situação para isso que se possa ter. A obesidade infantil já é uma realidade. Essas mães que vêm de síndrome ovário policístico que fizeram diabetes gestacional são as mães que mais acabam tendo bebês com obesidade. A gente tem aqui no IED um ambulatório de obesidade infantil, que são crianças com uma faixa etária média de 5 anos, uma estatística absurda, né? Uma prevalência enorme já de crianças com 5 anos obesas, que é um total absurdo isso, né? E essas crianças têm muito conceito desse conjunto só de obesidade e gravidez. A doença hipertensiva específica da gravidez, que vem todas as complicações, logo a mais grave delas, assim, no réu, hemólise, elevação de enzimas hepáticas e trombocitopenia, são situações que levam a essa consequência extremamente drástica, morbidade muito alta. As complicações que se possa ter de baixo peso, fibra total, nessas consequências que se possa ter de diabetes gestacional e doença hipertensiva específica da gravidez, obesidade, todo esse conjunto. Se a gente vai para um tratamento, né, que a gente vai pensar, lógico que a gente vai passar sempre mudança de hábitos alimentares, é fundamental para a gente ter esse tipo de situação. A gente sabe o quanto é difícil fazer mudança de hábitos alimentares, né? Quanto que a gente deveria estar menos ingerindo os carboidratos. Carboidrato é o pior que se tem. Todos os trabalhos evidenciaram que o carboidrato é o pior. O que tem glúten é pior para a resistência clínica nessas situações do síndrome ovário policístico. A alimentação, quanto mais colorida, ela acaba sendo mais saudável. Né? O que contém glúten piora muito mais esse tipo de situação. A gente sabe o quanto é isso. O exercício físico,
ele acaba sendo fundamental para essas pacientes, né? E que é um conjunto. Então, a gente sabe o quanto é difícil para isso. Se a gente passar aqui, então, por toda a orientação, colocar nutricionista, o tratamento multiprofissional vai ser importante, com nutricionista, avaliação psicóloga, avaliação até de um profissional bom de educação física para essas pacientes, saber o que elas podem e o que elas não podem fazer, se a gente vai para um tratamento, né? Então, vamos passar aqui pelo que a gente mais faz aí dessa resistência insulínica, pacientes com foco e um desejo de pré-concepção. A metformina, né, é uma droga bastante estudada, uma droga que já tem mais de 50 anos, né, uma droga que tem muitos trabalhos publicados, né, com diminuição em taxa de abortos, né, que a gente sabe todas as consequências que você pode ter da SOP de abortamento habitual, diminuir resistência insulínica por uso da metformina, diminuir esse abortamento habitual, diminuir até o inibidor ativador do hormonogênio, trabalhos evidenciando isso. Então, isso deve ser antes da gravidez, né? E viu? Eita, a criança chorou aí. Esse é um trabalho que a gente... Eu ia pedir para... Tem pessoas com o microfone aberto, o pessoal desligar o microfone aí, tá? E aí, esse é um trabalho que a gente publicou na Fertility Sterility, né? Isso foi uma parte da minha tese de mestrado ainda, né? E que a gente comparou dose de metformina, né? A gente fez... Esse trabalho foi muito amplo, eu fiz metformina e placebo, né? A Merck alemã, né? Hoje Merck Serona, ela fez para mim o placebo na época, eu fiz metformina e placebo nesses pacientes de sangue ovário policístico. Eu tinha placebo, eu fazia 1,5, fazia 2,5 da dose. Aqui não existia ainda o glifosate, né? E a gente pode fazer até doses menores de equivalência maior, né? E a gente só tinha aí o 750, né? 850, quer dizer, que a gente fazia essas dosagens. E a gente viu o quê? E que a gente comparou esse trabalho, a gente viu que quanto maior o peso dessas pacientes, a gente observava que elas necessitavam de maior dose de metformina para ter uma boa resposta, né? As respostas abaixo de 1,5 não davam resposta nenhuma, ficavam similares ao placebo. As doses a partir de 1,5, elas eram efetivas na diminuição da resistência insulínica dessas pacientes. Eu não avaliei só a resistência insulínica, avaliei vários fatores também trombogênicos, como inibidor do ativador do aminogênio, também avaliei caracteres epidêmicos, caracteres de glicemia e vários outros fatores metabólicos também. Mas o que a gente observou é que os valores para quem é obesa, os IMCs acima de 30 necessitavam de doses maiores. Na época, a gente fazia essas doses, 1,5, 2,5, ainda faço hoje em dia, mas hoje em dia, com o XR, que é a metformina microcapsulada, que dá menos efeito gastrointestinal, a gente dá preferência e a bioequivalência à dose de 2,5 corresponde à dose de 1,5 da XR. Então, tem essa bioequivalência. O minoxidil, que hoje está bastante em foco, eu estou fazendo um apanhado aqui, porque seria uma aula gigantesca para a gente poder discutir um pouco mais aqui. O minoxidil hoje muito em moda. Lembrar que o minoxidil não é considerado droga, o minoxidil é considerado um suplemento. O que é o minoxidil? O minoxidil é um suplemento em que ele se divide em duas atuações, como o próprio minoxidil e o dequiroinositol. Ele tem uma derivação para dequiro e o mio, né? Ambos têm atuação em resistência insulínica, ambos têm, hoje em dia, com várias atuações e várias situações, mas ainda de pouca comprovação científica. Mas na resistência insulínica e na síndrome ovário policístico, é onde se tem mais trabalhos e é onde a gente pode trazer aqui algo mais. As doses efetivas ficam entre 2 e 4, né, gramas, ou 2.000 a 4 miligramas, né, por dia, são as doses efetivas. Doses com menos de 2 gramas não têm uma atuação adequada. E essas doses estão nos sachês, os sachês de pós, de misturar em bebidas, eles têm essa dosagem. Está chegando agora em cápsula também. Aí tem uma outra bioequivalência, 600 equivale a 1 e 1.200 vai equivaler a 2, né? É uma nova bioequivalência. Desculpe, 600 equivale a 2 e 1.200 vai equivaler a 4, né? Mas está chegando essa em cápsula no mercado, cápsula gelatinosa. Mas o que acontece? Ele tem uma atuação muito boa em células musculares, mas o que seja também de células da resistência insulínica, e aí nas diversas células, exatamente diminuindo essa resistência insulínica. Consequentemente, a gente pode trazer, então, melhores taxas
diminuição de resistência insulínica e também associada a melhores taxas de ovulação. E aí tem um trabalho até, esse trabalho aqui do Pedro Regidor, eu conheço o Pedro até, o Pedro é um médico que mora na Alemanha, a gente tem até uma amizade boa, ele é um dos caras que mais está publicando em cima disso, ele também trabalha na indústria farmacêutica também, ele é um professor da Universidade de Munique, mas trabalha na indústria farmacêutica. Ele publicou essa revisão, mas ele tem um trabalho com mais de 3 mil casos observados, a maior casuística que tem de minoxidil é dele. Esse aqui é uma revisão que ele fez, exatamente de drogas já associando o ácido fólico com o metformina, com o minoxidil. Lógico, a gente sabe que o metilfolato é fundamental pré-concepção, para toda a preparação de ter um tubo neural adequado. E hoje, as associações que a indústria farmacêutica descobriu, obviamente que ninguém é bobo e está facilitando a vida aí para poder ganhar dinheiro, já juntando o minoxidil com o metilfolato. Ambos acabam trazendo uma vantagem, principalmente em taxa de ovulação e resultados. Ele publicou um trabalho até em FIV, ele fez uma avaliação também com N de FIV, esses 3 mil não foram de FIV, tinha um N bem menor, mas os resultados melhores comparando o minoxidil a placebo. Né? Os resultados com o minoxidil foram melhores. O minoxidil, quando comparado a metformina, os resultados não são superiores. Tá? Os resultados são todos até o momento, os resultados que se tem. Eu fiz um apanhado recente de minoxidil e metformina, que me pediram para escrever um artigo sobre isso. E eles estão bem equiparados, o minoxidil e a metformina. A minoxidil não se mostrou inferior à metformina. Já sabe, os trabalhos eram exatamente para ver a não inferioridade. Vantagem e desvantagem. Vantagem, o minoxidil tem menos efeito gastrointestinal do que a metformina, né? Que seja cólicas, que sejam vômitos e diarreia. Da metformina, o minoxidil não traz isso. Mas, em compensação, a metformina é uma droga de graça, né? Inclusive, pega na farmácia popular ou na clínica de saúde, e já o minoxidil é uma droga cara. Obviamente, não é uma droga tão barata assim. Mas acho que a gente tem que caminhar bastante ainda com o minoxidil. Mas já tem uma realidade com trabalhos observacionais, na sua grande maioria, alguns até já com placebo controlado, como foi esse do Pedro, mas a gente tem que caminhar um pouco mais para conhecer um pouco mais ainda da realidade do minoxidil. Então, se a gente tem taxas de abortamentos aumentadas, esse aqui foi um trabalho com o metformina, um trabalho Lua, que é um grande autor que tem muitos trabalhos sobre metformina, mostrando exatamente as taxas de abortamento diminuídas. Lua, que foi o primeiro autor a introduzir a metformina em pacientes grávidas, que sempre teve muito medo por conta de que ela poderia ser teratogênica. Ela não é teratogênica, ela tem uma classificação B, né? Que, obviamente, o B ela requer algumas observações da utilização em grávida, mas os trabalhos de Gluck têm trabalhos com mais de 10 anos de evolução das pacientes que tiveram filhos com mais de 10 anos e sem nenhum tipo de alteração. Uma vez o pessoal da endócrino não gosta muito disso, já fiz grandes debates com o pessoal da endócrino sobre isso, eu já utilizo há bastante tempo nas próprias pacientes grávidas, sem nenhum tipo de teratogenicidade, tem um único trabalho publicado com uma distrofia lipídica de peitoral de algumas crianças, mas é um trabalho muito pequeno, com uma observação muito pequena, e o número hoje em dia de trabalhos publicados do metformina utilizado na gravidez é muito grande. É lógico que você tem que, obviamente, o diabetes gestacional, os endócrinos preferem entrar direto com a insulina na gravidez, né? Quando você tem um quadro mais grave. Mas a metformina abrevia o uso da insulina, a gente sabe quanto é mais complicante usar a insulina, mas ambas são... A insulina, obviamente, é o padrão ouro de tratamento na diabetes gestacional quando é extremamente descompensado. Intolerância à glicose e diabetes gestacional, então a metformina não é teratogênica, isso eu estava colocando aqui, pode ser usada em toda a gravidez, a gente já tem muitos trabalhos com isso, vai diminuir todas essas consequências que a gente já colocou aqui de repercussão de diabetes gestacional. Então, evidenciando, notem como o peso corporal até das pacientes diminui. No meu trabalho, a gente observou o peso, eu não tive significância estatística no peso, eu tive significância estatística na diminuição da circunferência abdominal. Que é um grande marcador da resistência insulínica, a circunferência abdominal, faz parte, inclusive, do diagnóstico da síndrome metabólica. No meus trabalhos, a gente conseguiu evidenciar a diminuição da circunferência abdominal das pacientes utilizando metformina, que é bastante interessante também. Esse aqui mostrando como os níveis de insulina baixam, lembrar que, como eu falei inicialmente, fisiologicamente, os níveis de insulina crescem na gravidez, com a utilização da metformina você baixou a necessidade desses índices, e deixando só para ele crescer no final, isso é que vai trazer uma gravidez mais saudável para esses pacientes, evitar esse tipo de situação, né?
de gravidez com a paciente ganhando um peso absurdo, com taxas hiperinsulinêmicas muito grandes, né? E ainda, passando um pouco para a estimulação da ovulação nos pacientes PSOP, a gente sabe que, e trazendo mais uma atualização também, o citrato de clomifeno, muitos desses pacientes são resistentes, os pacientes PSOP, têm resistência ao citrato de clomifeno, e aquela situação que se você faz 50, ela é totalmente resistente, é lógico que dobrar a dose para ir para 100 é um clássico também, mas dobrou para 100, não respondeu, não insistam em aumentar até 150. Clomifeno a gente pode até 250, ninguém faz mais que 150, né? Mas em síndrome ovário policístico, aumentou para 100, não respondeu, esquece. Vamos mudar, vamos para o inibidor da aromatase, que hoje em dia já é uma realidade, com vários trabalhos indicados. Aqui é uma orientação da própria Organização Mundial de Saúde, mostrando que ele tem o desafio de substituir, mas ele já não tem inferioridade do que se possa ter de citrato de clomifeno, recomendado por várias sociedades. A diferença que a gente pode ter do clomifeno para o letrozol, o clomifeno, ele, como é um CERM, modulador seletivo do receptor estrogênio, ele tem uma ação central, obviamente, de fazer ali, alterar o retrocontrole que poderia ter daqueles estrógenos de ação central, fazendo com que você tenha uma liberação mais pulsátil de FSH para atuar no ovário propriamente dito. O inibidor da aromatase é a ação periférica, a atuação dele vai ser exatamente lá no ovário, inibindo a aromatase, com isso você diminuindo as taxas de estrogênio, com isso aumentando a retroalimentação e a liberação do FSH. Então, são ações diferenciadas que se possa ter do clomifeno para o letrozol. Nas pacientes de síndrome ovário policístico, então, a gente observa que essa ação da aromatase ela acaba sendo mais interessante na resposta do estrogênio e na resposta do FSH. Em algumas sociedades, aqui a American College, recomendando o letrozol para pacientes com SOP, principalmente nas pacientes com INC acima de 30, Australia National também recomendando as pacientes inférteis com síndrome ovário policístico, a Sociedade de Excesso de Androgênio PCOS também recomendando o letrozol para os pacientes, o Endocrine Society também colocando o letrozol como primeira linha na indução da ovulação. Lembrar que o letrozol aqui no Brasil, ele embula, ele é somente para tratamento adjuvante dos cânceres de mama, né? Agora está saindo o lançamento da Ipera, da Mantecorp, que é o IVEV, que é o letrozol que eles estão lançando direto para a fertilidade, mesmo não tendo na bula lá e não sendo registrado em bula, né, da indução da ovulação, mas a gente já utiliza o letrozol há bastante tempo. Qual a preocupação do letrozol em gravidez? O letrozol ele é teratogênico, entendeu? Mas como a gente utiliza no momento inicial, e ele tem uma meia-vida muito curta, o letrozol, ele tem uma meia-vida de menos de 24 horas, por isso você consegue usar ali do D2 ao D5, ao D7, alguns utilizam 5 dias, outros utilizam 7 dias, nessa fase bem antes que se possa ter a coleta de óvulos, se for uma FIV, ou até se for um coito programado uma inseminação, antes da ovulação. Então, no momento bem antes, em que já teve todo o metabolismo desse letrozol, então você não vai ter riscos para a teratogenicidade. Por isso que ele embula ainda consta como não utilização na gravidez, né? Mas hoje está se lançando um produto, está saindo exatamente esse mês, do letrozol aqui para utilização de tratamento de fertilidade. Eles estão lançando esse IPF para tratamento de fertilidade direta, né? Então, ele é, hoje em dia, é bastante indicado na síndrome ovário policístico. A dose recomendada fica em 2,5 e 5. A gente pode ir até 7,5 com letrozol também. Hoje, a gente já tem uma utilização também de letrozol em alguns protocolos das pacientes de mais idade, daquelas pacientes buscando a gravidez, que é a maioria das nossas pacientes hoje em dia, né? Pelo menos as minhas são, né? Buscando na faixa etária de 38, 39, 40. Quer dizer, paciente com baixa reserva ovariana, hoje associar o que a gente possa fazer de FSH, o que seja das drogas que a gente vai induzir, associar o letrozol nessas pacientes com baixa reserva ovariana. Hoje tem alguns protocolos que mostram evidência, a gente vem utilizando, eu venho utilizando também, associando o letrozol com o meu protocolo que eu posso estar desenvolvendo para essas pacientes ali de indução de ovulação, essas pacientes de baixa reserva. É uma realidade usar 5 dias ou 7 dias, D2 até o D5, o ideal é começar o mais precoce por conta exatamente que eu falei do efeito teratogênico que ele possa ter. Então, isso aqui eu já passei um pouco ali do que é o comparativo do clomifeno com o letrozol, vamos avançar nisso. Lembrando que o clomifeno ainda tem a situação que utilizar por muito tempo, ele piora a resposta no endométrio, né? Porque como ele é um CERM, né? Como o CERM ele atua no receptor de uma forma ativa ou inativa que se possa ter.
Então, ele inibe lá a central para ter uma liberação maior de FSH, do retrocontrole. No endométrio, ele acaba piorando o receptor do estrogênio, então a utilização por um longo tempo é pior. Nenhum protocolo recomenda utilizar mais do que 6 ciclos de clomifeno, né, consecutivos. Eu não utilizo mais do que 3 ciclos de clomifeno, não aumento mais do que isso, e sempre recomendo, sempre buscando também se tem resposta ovulatória. Tem gente que passa o clomifeno e nem faz ultrassom, nem dosa progesterona, você nem sabe se a mulher ovulou ou não, e deixa a mulher utilizando. Já peguei paciente utilizando 1 ano de clomifeno direto, sem ter feito nenhum ultrassom para ver se ela ovulou ou não durante 1 ano. Você nem sabe se está atuando, gastou dinheiro, fez uma droga, então está incorreta essa utilização do clomifeno. Então, isso aqui é um trabalho comparativo, em termos de resposta que se possa ter. As taxas de ovulação ali com letrozol foram superiores ao clomifeno, até com uma resposta significativa, significância estatística, né? A taxa de nascido vivo também teve uma significância estatística, no comparativo, então foi interessante isso aí. Então, hoje é uma realidade que a gente possa ter. Esse é um trabalho do Negro. O Negro é um dos caras que assim, eu mais acompanho em termos de ginecologia endócrina e reprodução, que é um cara top, né? Meu xará, né? Richard Negro, eu já assistia pessoalmente ele, é um cara muito bom, um cara que conhece muito de reprodução de ginecologia endócrina, é um dos caras que mais publica também, né? Esse aqui é o trabalho dele, exatamente mostrando a evidência ali das todas as situações, né, que possam ter taxa de nascido vivos. Inclusive aqui ele vai avaliando pelo índice de massa corporal. Quanto maior o índice de massa corporal, obviamente pior vão ser os resultados, e o letrozol se mostrou maior também nessas pacientes com obesidade. Esse é o trabalho do Negro também, nesse comparativo. Então, é uma realidade para isso hoje em dia, né? E ali, esse aqui é um outro trabalho, né, do Roy, no comparativo, a gente mostrando ali uma significância estatística de taxa de nascido vivo e taxa de gravidez também, né, que se possa ter do letrozol comparado ao citrato de clomifeno, mostrando respostas bem interessantes para a gente que trabalha com reprodução, né? Então, essa é uma revisão sistemática, mostrando, então, de que o letrozol versus o clomifeno tem uma resposta mais interessante que se possa ter do citrato de clomifeno. Obviamente, pensando nas pacientes de síndrome de ovários policísticos, que a gente vai ter essa maior evidência da utilização do letrozol, né? Então, vários outros trabalhos que se possa ter, eu trouxe aqui inúmeros trabalhos para mostrar alguns autores não conseguiram mostrar significância estatística no comparativo, por isso que alguns colocam, pelo menos, a sociedade que ele estaria no mesmo nível, mas passa de síndrome de ovário policístico, tem se mostrado os resultados bem mais interessantes. E os pontos aí para a gente finalizar, em termos de SOP, dosar o antivileriano. A gente não tem um ponto de corte adequado ainda, né? Aí se fala muito, 4,7, aí vai para lá, vai para cá, né? Mas a gente não tem um ponto de corte, é muito difícil a gente ter um ponto de corte ainda do antivileriano. A gente não precisa do antivileriano para ter o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, não precisamos, entendeu? Porque todas as revisões do Rotterdam, desde lá de trás de 2004, quando foi o primeiro Rotterdam, e todas as revisões até o último ESC, sempre ficou dentro dos parâmetros ali. A única imagem é a ultrassonografia e os parâmetros da hiperandrogenismo e da anovulação, da menorreia, da oligomenorreia. Esses são os parâmetros que a gente continua tendo, então não precisa do antivileriano para se ter essa avaliação. É lógico que alguns utilizam até para ver o risco de hiperestímulo que você possa ter, né? A gente pega paciente com síndrome de ovário policístico com antivileriano de 15, 16, 18, né? Então, antivilerianos que essa paciente com potencial de hiperestímulo, né, que é nosso fechamento, muito grande. Então, são os 2 pontos que a gente tem que ter bastante pesar para quem trabalha com reprodução nesse tipo de situação. A FIV, e aí a gente vai passar por isso, né, porque aqui fica maior risco de hiperestímulo. A gente pode até ter hiperestímulo com clomifeno, as taxas acabam sendo menores, mas se pode ter. Com letrozol também, aí a gente não tem esse tipo de preocupação, quase nada dentro do que se possa ter de hiperestímulo, mas nos protocolos de FIV e IX, aí talvez a gente tenha que estar mais atento a esse tipo de situação. Então, ele pode ser um bom parâmetro do antivileriano para a gente estar avaliando o risco dessas pacientes na situação do hiperestímulo. No final, todos nós queremos isso aqui, porque isso aqui é que alimenta a gente no dia a dia. Muito obrigado aí, a atenção de todos, e fico à disposição ao Marcelo, todo o grupo que está aí. Muito obrigado mesmo pela honra, do prazer de estar aqui conversando com vocês aí um pouquinho.
Ricardo, eu acho que a gente começou com o pé direito do Clube de Revista. Foi linda a aula, muito completa, muito elucidativa, falando bastante sobre a fisiopatologia, sobre as repercussões, sejam gestacionais, sejam pós-natais. Achei muito interessante. Ricardo, a primeira pergunta. O mioinositol pode ser usado em paralelo com a metformina, já que tem mecanismos de ação diferentes? Eles têm mecanismos de ação completamente diferentes, né? A gente não tem trabalho ainda assim, tem trabalhos observacionais, já juntando os dois, né? Em que teria respostas melhores, mas são observacionais, a gente não tem um grande N de grandes trials. No mioinositol, a gente nem tem grandes trials ainda. Muitos dos que a gente tem é observacional. E aí, observacional é aquela coisa, né? Ele perde bastante o nível de evidência, né? O Pedro fez um trabalho bem legal, ele botou placebo e deu uma história melhor, né? E os trabalhos todo do mioinositol, porque eles foram muito montados pela indústria farmacêutica, que todo mundo hoje em dia tem mioinositol, toda a indústria farmacêutica está vendendo muito, é um suplemento caro, né? E então ele está vendendo bastante. Então a indústria farmacêutica não interessa para ela fazer grandes trials desse tipo de associação, mas eu acho que pode ter sim vantagem em algumas pacientes. Que paciente? As obesas, aquela com síndrome ovário policístico de pior fenótipo, entendeu? Eu acho que pode trazer algumas vantagens para essas pacientes. E outra coisa, já pegando a deixa da tua pergunta, né? Se pode usar o mioinositol na grávida, né? A gente, como ele é suplemento, né, os órgãos reguladores passam meio que largo, né? A gente sabe que suplemento não tem uma observação grande de FDA, de Anvisa, de EMA, né? Ninguém se preocupa muito com suplemento. Ele passa meio que ao largo. A gente não tem muita coisa em cima disso, do mioinositol na gravidez da poder usar. Já tem muita gente utilizando, entendeu? Mas a gente não tem muita coisa para isso ainda, tá? Eu queria saber se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Doutora Beatriz, todos os convidados aí, tem bastante gente. Ricardo, realmente começamos com o pé direito, um grande público. Meu amigo Marco Túlio. O Marco Túlio. Eu tenho obrigação. Ricardo. Eu tenho mesmo, com o maior prazer, né? Ricardo, primeiro, obrigado pela aula brilhante, né? Não é novidade, é sempre um prazer te escutar e adorei a aula. A única coisa que eu tinha para perguntar, que eu estou pensando aqui, se cabe essa pergunta ou não, parâmetros para acompanhamento da paciente com ovário policístico que ainda não está com desejo de engravidar, sabe? Se vai dosar insulina, se vai partir para índice Roma, que você recomenda para rastrear essa paciente, para acompanhá-la, aquela que ainda tem planos de fertilidade para o futuro? Né, isso é uma pergunta boa, né, Marquinhos? O que acontece, né? A gente não tem um bom parâmetro, entendeu, laboratorial de resistência insulínica, né? O melhor teste, o padrão ouro de avaliação de resistência insulínica, se chama teste de clampeamento, que é uma coisa absurda, completamente anticlínico, né? É você cateterizar uma paciente num braço com soro glicosado, no outro braço com insulina e dosar de cada 15 minutos durante pelo menos 3 horas. É um teste de clampeamento, é uma coisa muito... Você clampeia, solta, clampeia, solta. E vai fazendo uma curva de glicose de insulina. Isso é inviável só para trabalhos experimentais na Europa, a gente nem aqui consegue fazer isso. Então, assim, o que a gente tem de parâmetros, né? O teste de tolerância, né, que a gente pode fazer, de glicose e de insulina. Eu gosto de fazer curva de insulina, tá? E eu faço basal 60 e 120. Eu gosto de entender a curva de insulina. Por quê? A curva de insulina é uma parábola. Porque a insulina, você faz o teste com destrozol, igual você faz teste de UTOT. Liberou aquela glicose toda no sangue, né? Vai a insulina subir, e aí 1 hora e 2 horas ela tem que cair. Isso me demonstra que a paciente metabolicamente ela está muito bem. O pâncreas está entendendo bem, o fígado está entendendo bem, ela tem uma curva que é uma parábola. Da paciente que eu faço a curva e ela tem um basal de insulina, com 1 hora sobe, com 2 horas sobe mais ainda, essa paciente está num clássico resistência insulínica em que o pâncreas só está fazendo hiperinsulinemia. A gente ainda tem o algoritmo do Roma também, né? O Roma que hoje em dia até quando você pede, os laboratórios já calculam para você que é uma divisão da glicose sobre a insulina multiplicada por uma constante, que você acima de 2,5 é um parâmetro também de resistência insulínica. Esses não são padrão ouro e essa é uma avaliação laboratorial. Clínica, o que eu gosto de clínica? Eu sempre recomendo pesar a paciente e aferir circunferência abdominal.
Por quê? A gordura centrípeta, ela é pior na mulher do que no homem, né? Ela é mais concentrada nisso. E a circunferência acima de 88, que é o parâmetro que a gente tem aqui no momento, ele é um marcador de resistência insulínica. Então, circunferência abdominal é um bom parâmetro de acompanhamento. O peso, obviamente, o IMC, não deixar passar de 27, a gente tem que estar controlando isso também, né? E a gente pode fazer algum laboratório para isso, né? Lembrar que, se já tem uma resistência insulínica instalada, né, gritante, a gente tem que acompanhar também uma hemoglobina glicada, né, uma glicose média dessas pacientes, porque elas já podem estar com uma pré-diabetes, né, pode estar ali pertinho de uma DM2 também. Então, é avaliar bem essa paciente clinicamente, laboratoriamente, é o que melhor tem para ter um prognóstico melhor ali da própria gestação dela. Perfeito, Ricardo. Obrigado. Pode falar, Marcelo. Uso de outras drogas para tratamento de diabetes tipo 2, tipo semaglutida, pré-concepcional, né? Imagina a paciente chega com resistência periférica à insulina, obesidade, SOP, o IMC acima de 30. Você ofereceria isso como uma alternativa, além de mudança de qualidade, como mudança de qualidade de vida? IMC acima de 27, já com uma pré-diabetes, já ofereço, né? Se tiver acima de 30, não precisa nem ter nenhum tipo de comorbidade, não. E já ofereço. Então, ofereço, sim, um tratamento, né, que seja com a liraglutida, ou com semaglutida mesmo, que no momento a gente tem o Ozempic, mas vai sair o semaglutida de 2,4, né? O Ozempic é com 1, vai sair com 2,4. A perda de peso, qual a vantagem que a gente tem nessas drogas para melhorar a parte metabólica de pré-diabetes, mas melhorar também o peso dessas pacientes, melhora as duas situações. Lembrar que essas drogas foram desenvolvidas para tratamento de diabetes, depois se viu que essas drogas eram drogas emagrecedoras, né? E hoje em dia praticamente elas estão para tratamento da obesidade. Mas a perda de peso, se a paciente recebe bem e faz o protocolo adequado, é muito rápida. E como para quem vem para querer engravidar, tem ansiedade, quer engravidar rapidamente, a resposta às vezes é muito boa. Às vezes, em 3 meses, eu faço a paciente perder 9 quilos, 10 quilos. Isso me dá uma repercussão muito boa. Por mais que ela tivesse um IMC de 35, ela caiu para 32, cara, já está muito bom. Entendeu? O que ela perder é melhor, porque ela engravidar com IMC de 35 e vai aumentar para 40 durante a gravidez é muito pior. Então, se eu puder tratá-las antes, né, fazer com que elas percam peso e, obviamente, fazer uma melhora metabólica dela, principalmente desse pré-diabetes ou até já da diabetes, é melhor sim que eu vou ter uma resposta, até na resposta das nossas FIVs, de resposta de gravidez melhor, entendeu? E uma resposta durante a gravidez também mais saudável. Então, é interessante, sim, fazer um tratamento antes, com liraglutida, com sema, o que seja, para ela perder peso e, metabolicamente, elas ficarem mais reguladas, né? E, Ricardo, só mais uma pergunta. Eu gosto do tema, então, com essas novas drogas, a minha pergunta também é o seguinte: associaria-se a semaglutida e metformina? Ou... Sim, pode associar, sem problema nenhum. Lembrar o seguinte, a metformina não é hipoglicemiante. A metformina é um sensibilizador de insulina. Muita gente faz confusão com isso. Ninguém vai fazer hipoglicemia tomando metformina. É lógico que ela vai regular as taxas de insulina, né? Porque às vezes algumas pessoas acham, mas vai fazer hipoglicemia, pode ter, não tem, ela não é hipoglicemiante, que nem sulfonilureia e as glitazonas e tudo mais. Ela é um sensibilizador de insulina. Então ela pode ser usada, não vai fazer hipoglicemia e pode associar, sim, para essas pacientes que já tenham uma resistência insulínica importante ou já um pré-diabetes bem instalado, pode associar, sem problema nenhum. Muito bom, muito bom. Adorei a aula, muita fluidez no você falando sobre o tema, muito conhecimento, muita bagagem, a gente sente uma firmeza muito grande. Realmente foi muito bom a escolha e começamos realmente com o pé direito. Eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta para a gente poder encerrar. Ricardo, rapidinho, Ricardo. Desculpa, pode falar, doutor Marcos. Não, pode falar primeiro, Beatriz, sem problema, fica à vontade. Doutor Ricardo, complementando um pouquinho uma dúvida que eu fiquei com a pergunta, né, do doutor Marcelo, de fazer a medicação pré-estimulação, e aí às vezes é o que você falou, às vezes a paciente perde 9 quilos, mas se ela ainda está com IMC acima de 30, você acha que vale a pena, por exemplo, depois
da fertilização fazer o tratamento novamente para ela perder antes de uma transferência, já que tem aumentado a evidência de que aborto pode causar, a obesidade pode causar aborto até de embrião euploide. E aí eu posso fazer quanto tempo essa medicação? Se você para no mês da transferência, como que você faria isso antes de uma transferência de embrião? Perfeito, Bia. Isso é uma conduta muito legal. O problema é que a gente sabe que às vezes é difícil, né? Nossas pacientes são muito ansiosas, né? Então, você chegar para ela, olha, vamos fazer 3 meses antes de você engravidar para emagrecer. Beleza, show, ela fez. Baixou, nem chegou abaixo de 30, nem abaixo de 27, mas baixou alguma coisa, tá legal. Fizemos lá a nossa estimulação, colhemos os ovos, fizemos embriões, demos uma congelada, e agora vamos baixar mais para você baixar de 27. Você chegou a 32, você estava com 36. Agora vamos baixar para baixo de 27 para você ter uma gravidez mais saudável. Seria excelente se elas quiserem, né, e concordarem com isso, mas 3 meses depois de tratamento. E lembrar, né, não se pode usar nenhuma dessas drogas, né, liraglutida ou semaglutida, durante a gravidez. Então a gente tem que parar pelo menos um ciclo antes, quer dizer, um mês antes, para a gente ter. Em bula, diz que eu recomendo até 2, mas pelo menos um mês antes é suficiente para você estar. Parando um mês, no outro ciclo você pode começar o tratamento, o preparo para transferência sem nenhum problema. Mas seria o ideal, sim, Bia. Seria bem legal para ter uma gestação mais saudável. Já que a gente conseguiu bons embriões, vamos tentar ter uma gestação mais saudável para diminuir a taxa de aborto, diminuir e aumentar as taxas de nascidos vivos, né? Então, seria legal, sim. O difícil é equilibrar isso com as pacientes. A gente sabe que é muito difícil. É difícil mesmo. Marco, você queria colocar alguma... Eu já vi que se deixar, a gente vai conversar a tarde inteira, né? Então, só uma pergunta prática. Até amanhã. Não tem a menor dúvida disso. Mas eu tenho que trabalhar, viu? Não tem a vida de vocês, não, hein? Pergunta prática, Ricardo. Associação de HCG para fazer o trigger de LH em ciclo induzido com letrozol. O que você tem para comentar sobre isso? Marquinhos, hoje em dia, né, se tem muita discussão, né, em termos assim de letrozol. O que acontece é o seguinte: não tem tanto trabalho assim que você possa dizer que o letrozol vai alterar muito se você vai fazer HCG ou você vai modificar e não fazer HCG, fizer uma... Ai, meu Deus, aí deu um branco aqui agora. Isso, exatamente. Então, não se tem muito que você tenha preocupação com isso. Mas eu acho que você deve ter esse tipo de preocupação, principalmente naquelas que você já tem um risco muito grande de hiperestímulo. Entendeu? Se você já avaliou aquela que tem um antimileriano, o antimileriano da mulher de 15, entendeu? Tem um antimileriano de 15, entendeu? Uma mulher descompensada metabolicamente. Você tem um risco de hiperestímulo muito grande, entendeu? Mesmo você fazendo letrozol, você vai estar dentro do mesmo risco, entendeu? Ele não vai ter esse controle. Então, eu acho que tem que ter essa preocupação, sim, na utilização do HCG para risco de hiperestímulo. Eu acho que é pior. Eu preferia não fazer. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Entender, Marco, entender que, não sei se esse era, eu não entendi bem a tua pergunta, mas muito embora tenha menos estrogênio circulante, inclusive tem um RCT agora interessante que a gente vai puxar para o clube de revista da Hilma, tem menos estrogênio, mas o problema é a foliculogênese e a neovascularização. Exatamente. Que geram a síndrome de hiperestímulo. É VEGF e depois a cascata com interleucina 6, que aí gera a síndrome que fica retroalimentada com HCG, né? E, Marcelo, perfeito que você falou, e por isso que às vezes a dosagem do estradiol te engana. Entendeu? Que a gente fica muito dosando estradiol para ver isso engana completamente. Perfeito. Critério para risco de hiperestímulo são mais do que 15 folículos, 75% de risco de desenvolvimento de alguma forma da síndrome. Então para mim, é o ponto de corte para transferir a fresco para frisol seriam os 15 folículos. Beleza. Perfeito. Tá bom? Pô, muito bom, muito boa discussão. Começamos muito bem o ano. E já vou soltar o convite para a semana que vem. Obrigado, Ricardo, por ter aceito esse convite. Aula brilhante. Aula brilhante. Valeu, Ricardo. Valeu, obrigado gente. mesmo. Abraço. Tchau, obrigado. gente. Um abraço para todos. Obrigado, hein? Um abraço a todos. Valeu. Obrigada, Ricardo. Foi excelente. Adorei. Obrigada.